noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez, né, para nossa segunda aula. Então, hoje eu vou passar de forma bem breve, né, mais uma parte aí da história da gamificação. Então, como já foi falado, né, que a gamificação é o processo de aplicação de elementos de jogos em atividades que não têm a finalidade de entretenimento, né, que a gamificação ela pode ser usada em vários contextos. Então, desde o treinamento de novos funcionários, né, na educação, até a melhoria da produtividade e engajamento de uma equipe. Que, na verdade, a gamificação ela foi criada, né, para isso, para o mundo corporativo, né? Apesar de ser utilizada na educação recentemente, mas ela tem uma origem, né? Uma origem antiga. Vou passar aqui para o segundo slide, aonde essa origem ela vem desde 1902, né? Então, o início ela se deu pelo escotismo que surgiu nos Estados Unidos, né? Com a prática do escotismo nos Estados Unidos. Então, ali, os escoteiros mirins, eles poderiam ser premiados, né? Como ainda é hoje, né? O escoteiro, já fui chefe do escoteiro, estou afastada, mas funciona desse jeito, né? As premiações, elas têm medalhas, elas têm insígnias, né? As crianças elas vão se especializando numa determinada atividade ou participação nessa atividade. Então, na década de 70, Charles, que era o considerado o avô da gamificação, ele, pela Forbes, né? Ele escreveu um best-seller e ele sugeriu o seguinte, que a diversão e os jogos para o engajamento dos funcionários era uma melhor estratégia. E na década seguinte, a American Airlines, ela lança um primeiro programa de fidelidade, né? Onde os clientes, eles eram incentivados a comprar passagens. Então, quando eles compravam passagens, eles acumulavam pontos, né? Que poderia ser trocado por recompensa. Mas a origem do termo gamificação, ela vem desse programador aí chamado Nick Pelleg, né? Na década de 2000. Então, à medida que a tecnologia ela avançou, as empresas começaram a perceber o potencial da gamificação. Então, como uma estratégia, né? Como uma estratégia eficaz para o engajamento do engajamento dos clientes, dos funcionários, né? Envolvia os clientes e os funcionários. Então, com base nisso, né, o que a gente pode falar sobre a questão dessa motivação, eu trago para vocês, né, esse livro de Daniel Pink, que é chamada Motivação 3.0. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual é a melhor maneira da gente motivar alguém? Então, a maioria das pessoas, né, acredito eu, que a gente, de certa forma, acredita que oferecer algo ou alguma recompensa, né, algum tipo de dinheiro, algum prêmio, alguma promoção, é o melhor jeito, né? Então a gente inclusive fala muito sobre isso, né? Então, um exemplo, salário do professor não deixa de ser uma motivação. Mas para Daniel Pink, nesse livro aí dele, né, Motivação 3.0, ele diz que isso é errado, né? Então, para o autor, o segredo da motivação está ligado à necessidade humana. Então, por exemplo, salário não deixa de ser uma necessidade humana, né? Só que ele fala de uma necessidade humana de autonomia, de criatividade, de melhorar o mundo para todos, né? Então, nesse livro, ele baseia assim
que foi baseado em décadas de pesquisas científicas, ele fala, né, Daniel Pink, ele mostra a existência da ciência da motivação e as práticas das empresas, né, explicando como isso afeta a questão em nossa vida, né, essa prática desse tipo de motivação. Então, quando a gente começa a ler o livro, a gente descobre, a gente vai, né, navegando pelo livro, vai descobrindo, vai fazendo essa leitura, a gente descobre e ele fala dos três elementos da motivação. E como essas técnicas, que existem técnicas de inteligência para que a gente possa colocar esses princípios em movimento, tá? E aí ele afirma o seguinte, que a motivação ela vai nos auxiliar, tá, na busca das novas metas, de objetivos, que a gente consegue e permite atingir algo que a gente busca para a vida. Então, no livro, ele cita muito bem o seguinte, que durante muito tempo as pessoas elas foram motivadas, né, de um jeito muito simples e errado, que é através de recompensas e recompensas e punições, né? Então, por muito tempo, as empresas elas utilizavam esse método, né, para motivar os funcionários, visando o engajamento dos trabalhadores, enfim. Então, o autor ele afirma que o sistema de recompensa, de punição, nem sempre funciona e pode acabar de um jeito ou de outro muito mal, né, para os empregados. Então, Daniel Pink ele diz ao longo dos anos que a motivação ela evoluiu muito, né? Que além disso, durante esse processo, tudo que era usado para motivar as pessoas antigamente já não funciona mais de modo tão eficaz, tá? Então ele cita muito a questão da motivação intrínseca e da motivação extrínseca. Na primeira aula, eu falei para vocês, né? O que seria essa motivação intrínseca, né? Então quer dizer que é aquela que vem de dentro, né? Que ela é impulsionada por interesse pessoal, por paixão, por satisfação interna. É algo que eu quero para minha vida como meta. Já a motivação extrínseca, ela está muito atrelada à questão de eu sou somente motivado por uma recompensa, por um dinheiro, por um reconhecimento, por um elogio, né? É algo que parte de dentro para fora, né? Então ele fala muito dessas duas motivações. E aí, com base nisso, o que eu trouxe? Eu trouxe o seguinte: um teste. O livro ele traz um teste sobre vários testes. E um dos testes é esse teste de motivação pessoal. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês fazerem esse teste com vocês mesmos. Aonde tem o seguinte: leia atentamente cada afirmação e então atribua notas de 1 a 5 de acordo com os seguintes critérios. Aí tem número 1, nunca; 2, poucas vezes; 3, mais ou menos; 4, muitas vezes; e 5 sempre, né? E aí tem o seguinte: eu me esforço muito em sempre melhorar o meu desempenho, eu adoro estabelecer e atingir metas realistas. Sinto-me muito gratificado quando termino uma tarefa difícil. E tem essas outras duas aí. E aí vocês vão seguindo, né? Que isso é um tipo de motivação de realização. No outro slide tem. Gosto muito de fazer parte de grupos e organizações. Gosto mais de trabalhar em grupo do que sozinho. Eu quero ser bem quisto pelas pessoas e segue aí. Isso é de relacionamento, de poder. Eu gosto de estar no comando, eu confronto pessoas que fazem coisas que me desagradam, gosto de competir e ganhar, e segue também. E tem um outro, aí vocês vão ver. Se deu mais, pessoas motivadas por realização, aí tem. Significa o quê? Que vocês assumem responsabilidade pessoal por suas ações, gostam de tomar iniciativa, estabelecem metas elevadas, podem porém realistas, procuram realizar. Então, aí está, né, a pontuação para quem foi mais motivado por realização.
O outro é pessoas motivadas por relacionamento. Então, dá mais importância às pessoas do que às tarefas, procuram amizade, né? Enfim, nesse slide também tem aí pessoas motivadas por relacionamento. E pessoas motivadas por poder, né? Tem esse slide também aí, aonde vocês vão verificar qual é, em qual tipo de motivação vocês se enquadraram. E com base nisso, né, pra gente aí, essa aula foi mais para vocês analisarem, eu falar um pouco mais sobre a questão da motivação, né? E aí vocês conseguem ver o perfil de vocês, né, no que se enquadra, no que se refere à questão da motivação. E no final. E aí, galera, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Eu trago para vocês aí uma escala barroca, como é que vocês estão se sentindo hoje, né? Ou como se sentiram hoje, para vocês fazerem essa reflexão. E desde já agradecer, né? Mais uma vez aí pela presença de vocês, para quem está assistindo a aula. Então, assim, até semana que vem, se Deus quiser.